Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o primeiro capítulo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Iniciaremos no versículo 12. Filipenses capítulo 1, verso 12. Vamos ler então com a ajuda de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ouso falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Até aqui somente. Amém. Glória a Deus. Sim, queridos irmãos, é um esclarecimento que o apóstolo fazia nesta primeira carta que ele escreve aos irmãos de Filipos, onde ele manifesta ali o amor que ele sentia por aquela irmandade, porque era um povo que se esforçava em serem todos fiéis ao Senhor no Evangelho. Ele dava graças a Deus, lembrando sempre daqueles irmãos, e com alegria ele fazia sempre menção nas suas súplicas, nas suas orações, pois ele via que o povo se dedicava em servir a Deus. Mas aqui ele faz uma apresentação do que sucedia com ele, do seu sofrimento, das suas aflições, para que eles pudessem perceber que isto que ele padecia tinha uma finalidade. Era uma contribuição para o crescimento e proveito do Evangelho, ou seja, da palavra de Deus que ele pregava àquela irmandade. Porque enquanto ele estava debaixo deste sofrimento, dessas agrulhas de um prisioneiro, ele não deixava de anunciar Cristo, mesmo no local onde estava detido. Todos que estavam com ele, até a guarda pretoriana, acabavam participando, porque ele não tinha outro assunto. Ele estava preso, sempre
escoltado por um grupo de soldados, talvez uns 4, que ficavam ali observando, trocando, cada 4 no seu turno. Ele não tinha outra conversa, nem falar de política, nem falar de governo, nem de falar de negócios, nem falar de coisas desta vida, porque ele tinha somente um objetivo, era falar do Evangelho de Jesus Cristo para a salvação daqueles que tivessem a oportunidade de ouvi-lo. E não escondeu aqui até dos próprios guardas que estavam ali do seu lado. Ele acabava então anunciando o Evangelho e dizia: e muitos irmãos no Senhor acabaram se animando com as minhas prisões, porque via que eu, mesmo estando preso debaixo de uma situação tão difícil, mas continuava fiel aos chamamentos do Senhor para lhe servir. E eles agora também têm ousadia em falar mais confiadamente da palavra sem temor. Ora, queridos irmãos, isso aqui serve de um exemplo para nós, que quando nós estamos passando por situações de dificuldades, de apertos, de situações angustiosas que muitas vezes nos fazem entristecer, até desistir de tanta coisa. Ele mesmo escreve num outro lugar que havia se desesperado da vida, perdeu a esperança toda por conta do sofrimento que ele via que se apertava cada dia mais. Só que o exemplo que ele tinha, enquanto estes males lhe afligiam, espiritualmente havia um grande progresso e uma produção de coisas de Deus, não para benefício dele, irmãos, só, mas para benefício daqueles que com ele participavam, vendo o seu sofrimento, mas vendo a disposição em agradar a Deus. O que serve isso de exemplo para nós? Primeiro, que não tem ninguém preso na cadeia por causa do Evangelho. Ainda não chegamos nisso, mas Deus é que sabe do futuro. Mas por isso já passaram muitos irmãos no decorrer dos séculos, desde quando esta obra maravilhosa começou em Jesus e seguindo pelos apóstolos. Muitos foram perseguidos, foram penalizados, os bens terrestres foram deles saqueados, ficaram despojados de tudo, não tendo onde morar, precisaram fugir para não morrer, habitar em crateras, em lugares terríveis que só os animais vivem ali, e eles se aprofundavam para esconder, mas não deixavam de louvar a Deus, irmãos. E quantos que foram mortos, mesmo na hora da morte, seguiram fiéis ao Senhor, não amando este presente século mais do que a vida eterna, mais do que amar ao Senhor que deu a vida por eles. Ora, são exemplos que ficaram para nós. Nós vivemos, irmãos, num tempo de muita bondade, de muita paz. Ninguém nos persegue, ninguém nos oprime, nós cantamos, nós glorificamos. Hoje, por exemplo, aqui, pleno dia, uma quarta-feira, este grande número de irmãos aqui, ninguém impediu nós de estarmos aqui, não é? E por esse mundo afora, onde tiver um pequenino ouvindo também o que o Senhor está dando, ninguém está impedindo, porque vivemos plena liberdade. Acontece, irmãos, que o mesmo adversário que promovia este mal para que o apóstolo viesse a menos e não produzisse frutos do Espírito, hoje ele, não podendo agir desta maneira, ele nos oprime de outras maneiras. Ele rouba a nossa paz, ele tira o nosso prazer, ele imprime na nossa vida um peso, um desânimo, e nós acabamos também baixando, querendo desistir, como muitos estão desistindo, não suportando. Não é a perseguição física por causa de ser crente, não, mas é a perseguição espiritual, porque foi escolhido para salvar a sua alma, e o adversário não suporta isso. Então este sofrimento que nós temos, irmãos, ele precisa redundar para nós um progresso espiritual. É como agora aqui, por exemplo, quantos que vieram congregar por causa da aflição, por causa da perturbação, da
daquilo que vem sofrendo, da expectativa que tem, das provações que tem. Quer saber de uma coisa? Eu vou congregar. Bem que eu podia ficar em casa cuidando dos meus afazeres, mas olha, eu sinto uma aflição, eu sinto necessidade da palavra, então eu vou congregar. Um vem de perto, outro vem de longe, outro não consegue sair para vir, mas por onde estiver ele está lutando para escutar o que Deus está falando. E a palavra que Deus manda é para que ninguém desanime por causa das aflições deste tempo presentes, porque não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo escreveu isto e ele mesmo aqui demonstra que apesar de tudo que passava, irmãos, ele estava olhando além do véu, ou seja, olhando aquilo que estava oculto, a expectativa que ele tinha, a esperança de herdar a vida eterna. Então ele olhava, vou passar por tudo isso porque aquilo que eu estou vislumbrando me espera se eu for fiel. Esta palavra é pregada hoje aqui para todos aqueles que estão buscando o Senhor, mas estão descontentes com o sofrimento e as aflições do tempo presente. O Senhor te avisa pela palavra: não importa as aflições, não importa as tuas preocupações, os teus temores, o que importa é que tens diante de ti uma promessa: se fordes fiéis, Deus vos dará a vida eterna com glória nos céus. Sabe por quê, irmãos, que o Senhor manda a palavra assim? Não tem um aqui em lugar nenhum do mundo que possa dizer: eu vou cuidar daqui da minha riqueza, da minha saúde, porque eu vou viver sempre aqui. Não existe isto. A vida é curta. A duração do homem, disse na oração de Moisés, é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chega até 80. Mas o demais disto é aflição de espírito. Chega uma hora que a pessoa enjoa de viver. Tem tudo, como existem muitos neste mundo que tem tudo, irmãos, riqueza abundante. Tudo que pensarem, adquirirem, fazerem, gozar, está ao seu alcance. E ordens que ele dá, se ele não faz, outro faz por ele. Mas aqui dentro, a alma que espera um conforto e uma expectativa que daqui a pouco termina tudo isso, ou seja, a terra vai me comer, vai me engolir, e o resto para onde vai? E aquilo que se manifesta dentro de mim, para onde irá? Irmandade, vai terminar a palavra, mas ela tem somente uma intenção: de trazer irmandade. Soframos com paciência e corramos a nossa carreira que o Senhor determinou, porque o salário nosso é a vida eterna com glória no céu. E os irmãos querem ver a vantagem de tudo isto? É porque no mundo também tem muita gente que fala o que nós estamos falando. Até pela carta que foi lida agora há pouco, não é? Fala a mesma coisa, só que não sente aqui. Só que não tem nada que se mova aqui e que a boca se abre e glorifique a Deus, que sai uma lágrima dos olhos, que os dons se manifestem. Os irmãos ouviram quantos dons Deus tem manifestado à igreja? Está tudo espalhado aqui, olha. Aqui tem dom de tudo quanto é jeito, dentro dos corações deste povo, destas mulheres, destes homens, e que estão ouvindo por este mundo afora. E muitos falam de Deus, falam do Evangelho, mas é seco, não tem o Espírito. Irmão, irmã, se ainda o Espírito de Deus se manifesta aí, faça de tudo para não extingui-lo, conserva-o, não o entristeça. Ao contrário, ele pode te alegrar agora. Se você quiser sentir agora, por esta palavra, um pouquinho da alegria do Espírito Santo, porque ele habita aí dentro de ti, põe-te em comunhão um pouquinho mais. Em poucos segundos a palavra termina, mas a tua alma que conhece o Espírito de Deus, ela vai se alegrar. Você chora com as tuas aflições, mas dentro você canta de alegria no Espírito Santo. Glória a Jesus. É essa a nossa porção, queridos. Quem espera do mundo outra coisa, vai morrer esperando. Mas nós aqui estamos provando e sentindo que a nossa esperança, ela se concretiza.
Deus seja louvado. Vamos agradecer.